Hoje a live com Kelps Barreto. Kelps Barreto é professor de yoga. Meu nome é Leonardo Velasco, aqui do canal Léo Quântico, né? Eu trabalho com palestras, com alguns livros. Kelps tem uma vida aí bastante bacana e vai contar para vocês a experiência que ele teve na Índia. Peço que vocês dão um joinha aí se estiver ouvindo bem, se o áudio estiver bem para vocês, se o vídeo também estiver bem. Vocês dão um ok para a gente interagir, para a gente saber disso. Então o Kelps vai contar a viagem dele da Índia, acho que todo mundo quer saber sobre isso, a experiência dele com meditação, com yoga, nessa época de Covid. E o tema do canal, Kelps, tem sempre tratado de questões sociais importantes. A gente já tratou com médico, cirurgião plástico, com terapeuta na área de constelação familiar, e agora trazendo você que trabalha com meditação, já falando um pouco sobre o livro Jesus Quântico, que já está na gráfica rodando, onde eu trago os princípios quânticos que Jesus ensina, um pouco deles, né, só um pouquinho deles que Jesus trouxe aí durante o seu ministério. Mas sem mais relações, no final aí a gente vai ter uma oportunidade de um sorteio. O pessoal do perfil doce_doçura já fez um sorteio de um ovo de colher, e no final a Silvia Borges vai oferecer aí mais um prêmio para o pessoal que está assistindo. No final ela fala como vai ser as regras, e o ovo dela é show de bola. Mas então, Kelps, quero que você se apresente aí pro pessoal, né? Kelps Barreto, meu amigo há muitos anos. Eu conheci o Kelps através da Dona Cleia, saudosa Dona Cleia, minha amiga, protetora, né? Mas vamos lá, Kelps, como é que é essa história sua aí com a meditação? Tá, beleza. Boa noite, Leonardo. Boa noite a todo mundo aí. Então, Léo, eu lembrei agora que com 18 anos você deu meu primeiro terno, né? Foi você que me... Foi? Na faculdade ainda, foi você que me deu o primeiro terno, e a gente, enfim, naquela proposta nossa lá das pesquisas. Então, realmente, a nossa amizade é de longa data, né? Eu agradeço muito essa chamada. Depois disso aí eu passei para delegado, enfim. E aí, como delegado de polícia, eu tive algumas experiências não tão legais, assim, eu falo em termos emocionais, né? Eu tive um tempo que eu tomei um ano antidepressivo, enfim. Algo que todo mundo passa nessa vida estressada, assim. E eu tive a honra de conhecer um mestre indiano. Até então eu tinha alguns conhecimentos de meditação. Meus pais eram Rosa Cruzes, enfim, eu já tive alguma experiência com meditação quanto mais jovem, mas depois larguei isso de lado, comecei a me interessar mais pela vida material. Sim. Ganhar dinheiro, enfim. E eu conheci esse mestre, ele teve em Goiânia, o nome dele é Paramahansa Vishwananda, meu guru, e ele apenas olhou nos meus olhos, sabe? Foi algo, depois, não, acho que não vai dar tempo de falar tudo aqui no canal, depois se tem um vídeo que eu explico isso no YouTube. Ele apenas olhou nos meus olhos, esse olhar dele mexeu muito comigo, sabe? Foi algo muito forte, eu fui atrás dele, enfim. E aí eu comecei a me interessar pelo caminho dele, pelo caminho do yoga, né? Do Atma Kriya Yoga. Fui iniciado, fazendo um resuminho da história, fui iniciado em 2016. 2018 eu virei professor, foi numa viagem que eu tive na Alemanha, né? Fui na Alemanha, no ashram onde ele vive. Então, eu posso dizer que foi o dia mais feliz da minha vida, foi essa iniciação como professor de Atma Kriya. Em 2020, eu fui na Índia, foi uma experiência fantástica também. Fui refazer o curso de professor, eu tive a oportunidade. É até engraçado, porque eu dou aula de yoga, as pessoas perguntavam para mim: você já foi na Índia? Não, mas que tipo de professor é você que não foi na Índia? Eu falei: não, tem que ir na Índia. Aí teve uma oportunidade de eu ir ano passado. Então, eu fui na Índia, fiquei um pouco com o curso novamente, fiz uma reciclagem, uma atualização. Mas foi uma viagem fantástica, assim, a Índia é um país sensacional, é um país que a gente... Você tinha até me perguntado daquele filme que você viu, né? O Tigre Branco. O Tigre Branco, né? E aí você perguntou sobre a questão da reverência, né? Se é assim. E assim, o objetivo de vida que a gente vê... Não, a gente não pode generalizar para a Índia toda, né? Enfim, porque lá existe o capitalismo e tudo mais, mas a maioria das pessoas levam a religião, a vida espiritual muito a sério, sabe?
E eles colocam isso na vida prática deles. Então, você vai eu ia falar bar, mas lá não existe bar. Mas você vai lá num supermercadinho pequenininho, sabe? E lá, no fundo, tem um templo, um mini templo, sabe? Tudo que a pessoa recebe, ela oferece a Deus. Então, é algo que faz parte da rotina das pessoas, a espiritualidade. E eu acho que, talvez, para introduzir, né, fazendo um resuminho bem curtinho, a yoga e a meditação, ela tem a ver com espiritualidade, sabe? Por mais que a gente vê hoje em dia as pessoas falando em, eu faço meditação para acalmar a mente, faço meditação, isso é bom, mas não surgiu para isso, né? O que a gente chama de inteligência emocional utiliza algumas técnicas de meditação, mas a meditação não surgiu para a inteligência emocional, ela surgiu para algo espiritual, sabe? Ela surgiu para um propósito maior. Então, isso é importante deixar claro, porque quanto ao ensino de meditação, eu gosto de ensinar isso bem claro. Ó, o objetivo da meditação é esse. São dois objetivos. O primeiro é você conseguir ter consciência de quem você é, e aí depois a gente pode falar um pouco sobre isso, e depois é ter consciência de quem é Deus. Essas são as duas etapas que a gente chama de autorrealização e realização de Deus. E a meditação é o caminho consagrado em diversas tradições para que a gente consiga alcançar esse resultado, né? Então só pegando. Pode dizer esse resumo. Não, só pegando aqui um gancho contigo, agradecer aí as pessoas que estão ouvindo e logo a gente vai abrir para questões, né? Quando você fala dessa questão da tradição religiosa, né, a devoção do povo indiano, lembro que você me contou um caso, você foi tomar uma garapa lá, um caldo de cana, a pessoa agradecia, né, antes de te entregar, né? Ele fazia o produto, agradecia. Assim, o indiano tem a vida religiosa como muito presente e real no seu cotidiano, na sua cultura, né? Diferente um pouquinho aí do que a gente está presenciando aqui no Ocidente. Estou vendo aí que o Vinícius Aguiar, Keila Ribeiro, você vai vendo aí também as pessoas que você conhece, a gente agradecendo a todos aí. Mas, Kelps, sobre a questão de meditação, eu queria que você me falasse um pouco sobre técnicas, né, que você visualizou, que você viu. O Vishwananda, ele é indiano, né? Isso. Paramahansa Vishwananda é indiano. E ele, assim, existem diversos caminhos, né? A gente não consegue falar isso de forma muito detalhada, mas existem diversos caminhos para esses dois objetivos, que é a autorrealização e a realização de Deus. E um desses caminhos é o caminho da devoção. Então, existe o caminho da ação, que é o caminho de praticar ações, praticar as nossas tarefas, mas com uma mentalidade específica. Então, foi isso que Jesus ensinou quando ele disse que a sua mão esquerda não veja o que a direita dê, né? Isso. Fazer isso de forma desapegada. Isso é algo que Krishna ensina no Bhagavad Gita também. Então, existe o caminho da ação, existe o caminho do conhecimento, que é o caminho da meditação transcendental, enfim, o caminho da leitura das escrituras. Existe o caminho da devoção, que é o caminho de você criar um amor por Deus, e esse amor faz com que a sua mente fixe no divino e você consiga alcançar esse estado de autorrealização e realização de Deus. São os três caminhos básicos. Então, o Guruji, ele faz parte de um caminho, e o caminho dele é o caminho da devoção. Mas é um caminho da devoção onde dentro desse caminho ele tem o Atma Kriya Yoga. Então, quem já teve a oportunidade de ler um livro bem famoso, estou vendo diversas pessoas famosas lendo esse livro, Autobiografia de um Yogi, ele explica o que é Kriya Yoga. Então, a Kriya Yoga é um processo de meditação científico, a gente pode dizer assim, que ele acelera a nossa jornada rumo ao nosso objetivo, rumo à autorrealização e rumo à realização de Deus. Então, o Guruji, além dele, o Paramahansa Vishwananda, além dele difundir o caminho da devoção, ele também é um mestre do Atma Kriya Yoga, então ele nos dá essa técnica, né, essa modalidade de yoga, para que nós possamos acelerar o nosso caminho espiritual, tá? Porque quando você falou de yoga, de meditação e Covid, né, eu já pensei, o pessoal vai querer que eu vou falar que a meditação é algo que vai ajudar a viver mais, né? Eu vou falar assim, não, eu vou falar diferente, vou falar da morte. Porque a nossa vida, ela é uma vida que a gente vive e prepara para a morte, certo? Sim. Então, eu falei, eu até trouxe aqui, a gente vive a vida se preparando para a morte. Isso, inclusive, está em algumas escrituras de diversas religiões. O hinduísmo traz isso,
o budismo traz isso, e o próprio Jesus disse isso também, quando ele disse em alguns episódios que a gente deve estar sempre atento, porque a gente não sabe quando vai acontecer, não sabe quando vai chegar, Sim. né? Então, por exemplo, o hinduísmo e o budismo, que tem uma tradição muito comum, eles tratam que o seu último pensamento, antes de você morrer, o pensamento que você tem antes de você morrer, é o que vai definir o local para onde você vai. Se você vai. Então, a gente pode abrir para diversas interpretações. Vai ser como vai ser a sua próxima vida ou como vai ser a sua vida espiritual, sabe? Aonde você alcançar. Então, a gente pode pensar que é algo simples. Então, a hora que eu for morrer, eu vou pensar em Deus, eu vou estar lá em Deus. Mas não é algo simples assim, porque a gente está sempre com a mente bastante agitada, não consegue controlar a mente. Então, por isso, enfim, aquilo que eu vivi, aquilo que eu dei valor durante a minha vida, vai ser de forma mais fácil, acessível durante o momento da minha morte, sabe? A morte é algo natural. A gente tem que entender também que nós não somos seres materiais. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Esse casulo, A gente não tem... falando isso, às vezes, é um pouco abstrato, né? Porque eu vivo aqui, eu tenho esse corpo, eu tenho essa mente, eu tenho isso tudo, mas isso é o que os mestres nos ensinam, as escrituras nos ensinam isso também, e o caminho da meditação é esse caminho. Agora, algo interessante, por exemplo, a inteligência emocional. O que é a inteligência emocional? É observar as emoções e poder administrar as emoções. Para isso, eu preciso ter consciência das emoções. Eu preciso ver as emoções. Enquanto eu não vejo as emoções, eu sou as emoções. Então, se eu não vejo uma raiva, é sinal que eu já fui e essa raiva tomou conta de mim. Então, isso é o padrão da inteligência emocional. Então, ela pega as técnicas de meditação e fala, você vai precisar desenvolver consciência. Você tem consciência e começa a observar as suas emoções e começa a decidir sobre isso. Isso parte da mesma premissa da meditação. Por quê? O mundo... Krishna ensina isso no Bhagavad Gita de forma bem clara. Então, nós somos seres espirituais vivendo no mundo material. E esse mundo material é formado por 8 elementos. Então, os 5 que a gente conhece, que é fogo, terra, água, ar e éter, os filósofos gregos antigos já diziam isso. E ele adiciona mente, ego e intelecto. Então, o que isso significa? Que a minha mente, ela não é espiritual. Por mais que ela seja sutil, ela faz parte desse mundo material. Então, o processo de meditação, eu vou desenvolvendo consciência, que é algo além da minha mente, para que eu consiga lidar com essa mente e consiga acessar realmente quem eu sou. Então, o processo de meditação é basicamente esse. Eu vou desenvolver consciência de quê? Da minha alma, de quem eu sou de verdade, e aí sim eu consigo observar a minha mente, observar as minhas emoções e ter uma vida melhor, a gente pode dizer assim, do que as reações automáticas da mente. Porque existe essa identificação com a mente, ela vai gerar sofrimento. Sempre. O sofrimento é algo comum nessa vida humana. Existe uma relação que é bem interessante, está no Bhagavad Gita. Eu vou falando rápido assim, mas qualquer coisa você me interrompe, viu? Só para me linkar uma coisa na outra. A gente vai conversando depois. Existe uma descrição que Krishna fala no Bhagavad Gita que é bem interessante. Ele fala assim... da constante interação com os objetos desse mundo material surge o apego, né? Do apego surge um desejo. E esse desejo, quando ele não é realizado, surge a frustração. Essa frustração, ela gera raiva. A raiva é uma emoção e ela vai gerar uma desorientação, uma ilusão. O que é isso? Quando, inclusive os cientistas já comprovaram isso, eles chamam isso de sequestro emocional. Né? O sequestro sequestro límbico, o sequestro da amígdala, né? Quando a gente está tomado por uma emoção, ela toma conta do nosso cérebro, a amígdala que é responsável basicamente pelas emoções, e a gente não consegue utilizar a parte superior, a parte racional do cérebro. Então, eu estou desorientado, eu estou iludido. Essa ilusão, ela está ligada com a minha frustração. Então, eu passo a enxergar o mundo sob a ótica da minha frustração. Então, quando eu estou com raiva, não adianta ele falar nada para mim. Eu só vou pensar naquilo que eu estou com raiva. Eu só vou pegar memórias que vai confirmar aquela raiva minha. Então, eu estou desorientado, eu estou iludido. Essa ilusão, ela tá ligada com a minha frustração. Então, eu passo a enxergar o mundo sob a ótica da minha frustração. Quando eu tô com raiva, não adianta ele falar nada para mim. Eu só vou pegar memórias que vai confirmar aquela raiva minha.
Então, Sim. tem um desejo, ele não foi realizado, veio a frustração surgiu a raiva, da raiva vem essa desorientação, dessa desorientação, como eu não consigo acessar todas as minhas informações, vem a perda da inteligência, e da perda da inteligência vem o perecimento, o sofrimento. Então, isso é bem lógico, né? Mas, tudo bem, você falou que isso vai acontecer quando o seu desejo não realizar. Ok, quando o meu desejo realizar, beleza, eu estou feliz, estou satisfeito. Mas existe uma grande probabilidade do nosso desejo não se realizar como a gente quer. Por quê? Ele parte basicamente de dois princípios, ou de dois princípios mentais. O primeiro é a memória. Então, por exemplo, eu tive uma experiência muito agradável e eu quero que aquela experiência se repita da mesma forma que se repetiu. E ela não vai repetir, porque esse mundo está sempre em constante mutação. Então, a física quântica fala isso, a ciência explica isso. Então, eu não consigo ter a mesma experiência que eu tive anteriormente, pela memória. E eu não consigo também, o outro princípio é o princípio da imaginação. Então, eu imagino uma série de requisitos que o mundo deve, que as situações devem ocorrer para me sentir satisfeito. Tem que ter assim, 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 assim. Beleza. Quando ele acontece, às vezes ele não acontece de forma plena. Então, ainda tem um pouco de insatisfação por trás, sabe? E essa mudança constante faz com que eu não consiga ter aquilo que a minha memória lembrou, ou eu não consiga alcançar aquilo que a minha imaginação fantasiou, sabe? Então, basicamente, o sofrimento vai surgir, a frustração vai surgir. Eu não vou conseguir ter nesse mundo aquilo que eu desejei, seja pela memória ou seja pela imaginação, sabe? Isso vai me levar a um estado de constante frustração. Os Rolling Stones já disseram isso naquela famosa música, né? Can't Get No Satisfaction. Então é algo comum. E por que eu não consigo essa grande satisfação? Por quê? Por mais, ainda que eu consiga essa satisfação, eu consegui tudo que foi igual ou eu consegui aqueles requisitos que eu imaginei. Ela não tem muito tempo para a satisfação dela é temporária, sabe? Ela não me satisfaz por muito tempo. A gente percebe isso. Um exemplo que até o Swami, que ele é bem próximo do Guruji, do Paramahansa Viswananda, ele fala: água, sabe? A gente bebe água, então a gente está com sede, quer uma água, um desejo por uma água. Se não tem água, surge essa raiva, essa frustração. Se tem, água deliciosa, mas passa 2 horas, eu quero água de novo. Eu quero água de novo. E eu quero de novo, sabe? Então, isso, um desejo simples que eu estou falando, como água, que é algo banal, que todo mundo precisa para viver, a gente tem isso numa escala muito maior em nossa vida, sabe? Então, tá sempre isso, eu quero aquilo, sempre repetindo. E o sofrimento é algo comum, é algo constante, sabe? Algumas pessoas sofrem em palácios de ouro e outras pessoas sofrem na rua, mas o sofrimento é algo comum na relação, na condição humana. Então, ter essa consciência é importante, sabe? É o primeiro passo para a gente começar a procurar um caminho espiritual. Você falando sobre essa situação, tem um autor, e agora me fugiu o nome dele, ele escreveu um livro que ele até sugere uma dieta, na verdade, uma restrição, para que nossa geração está vivendo um vício em dopamina, né? A dopamina seria aí o neurotransmissor, os neurotransmissores emitem esse hormônio do prazer. Então nós estamos completamente dopados mesmo, cheios de dopamina, viciados por conta de celular, por causa de internet, tudo quanto é bem material. A vida está se traduzindo em vícios materiais que são inalcançáveis. Assim, isso que você está falando, que é milenar, a ciência agora começa a propor como, de fato, realização. Porque eu não brigo muito com... Opa, minha luz acabou aqui. Eu não brigo muito com a ciência, mas assim, eu critico muito o método cartesiano. Como advogado, por exemplo, eu tento me colocar sempre acima da emoção e trabalhar com lógica, né? Você é delegado, você sabe disso também, a gente tem que usar a lógica do direito. Mas em muitas situações, eu tenho que transcender o direito, eu não posso ficar refém do direito, eu necessito transcendê-lo e trazer para uma realidade diferente aquilo que eu acho que pode ser solução para um processo. Mas o meu vício de dopamina, o prazer que eu sinto é o prazer de... Acho que estragou de vez aqui a luz.
é de querer usar sempre a lógica, sempre a lógica. E eu tenho observado isso em crianças. Hoje eu estava conversando com um amigo meu, ele me disse que a desesperança da sociedade começa a se manifestar quando há suicídio de crianças. E ele não estava falando de adolescente, falando de crianças de 5 anos que estão suicidando. Né? Um suicídio infantil é a desesperança absoluta, né? Porque a pessoa nem começou a viver ainda e ela já tem a cognição para tirar sua própria vida, porque ela já não consegue satisfazer os desejos que uma criança de 5 anos não deveria sequer imaginar que existe, mas já existe um grande número, né, um grande registro de crianças que têm cometido suicídio. Então, eu preciso melhorar, nós precisamos ofertar para a sociedade, que é uma alternativa. Aí, quando eu propus essa live, né, e até pedi para os amigos que estão assistindo chamarem outros para assistir, o tema é muito importante. A gente falar sobre meditação e Covid, porque eu quero oferecer para as pessoas uma alternativa para elas começarem a se desintoxicar. O vírus Covid, muito mais do que infectar internamente o indivíduo, ele infectou socialmente. A nossa cultura está impregnada de Covid, né? Nós estamos completamente alienados por um vírus que a gente poderia vencer de outra forma, mas estamos nos autoderrotando por conta dele. Talvez seja a hora da transcendência começar a dialogar mais profundamente com a ciência e falar, olha, não é só vacina, não é só medicação, muito está aqui dentro. A gente precisa levantar isso aqui para poder combater esse vírus de uma forma social, coletiva, né? Não apenas o trato individual. E passa por isso que você acabou de falar, que é eliminar um pouco desses desejos, né, Kelps? Transcender esse desejo que a gente tem por todas as coisas. Você deu esse grande exemplo do Schwammer aí sobre água. Bacana, é muito fácil para quem ouviu entender isso. Eu tenho desejo por água. Tomo água, daqui um pouco eu quero mais um pouco. Se eu não tomo, eu começo a ficar irritado. Isso tem acontecido com a vida de muitas pessoas. Mas eu queria que você falasse mais de meditação, da sua experiência de meditação, de técnicas que você aprendeu lá na Índia, na Alemanha. Você tem assim, uma bagagem que tem que ser compartilhada. O propósito desse canal aqui é compartilhar com conhecimento, divulgar, expandir, ajudar as pessoas. Não. Bacana, bacana. O que você falou do Covid, né? Porque muita gente próxima morrendo, a gente se depara com a morte, porque a gente sempre adia, né? A morte é algo bem distante. A gente tem, a hora que algum nosso parente morre, a gente vai no cemitério, fala, nossa, realmente a vida é muito curta, né? A gente dá muito valor à coisa que não tem, que não tem tanto, a gente dá muito valor à coisa que não tem valor realmente, né? Então acho que vou mudar minha vida agora. Passa um pouco, a gente assolado pela mente nossa, né? Pelos desejos mentais, e a gente volta à nossa vida normal, sabe? Assim, eu concordo muito com o que você falou, a gente deveria se unir nesse momento, sabe? Começar a tratar a doença, porque o objetivo de todo mundo aqui, por mais que não seja um objetivo espiritual, sabe? Por mais que todo mundo não tenha acordado ainda que nós não estamos aqui para desfrutar desse mundo, né? Que nós estamos aqui para desenvolver essa relação com Deus, o amor por Deus, mas a gente precisa viver bem uns com os outros, sabe? E essa sociedade, eu preciso do meu trabalho nesse mundo, sabe? Não tem sentido eu ficar brigando, eu ficar criando intriga, raiva, pessoas que pensam diferente, sabe? Vem cá, vamos tentar trazer todo mundo junto e vamos tentar descobrir o que a gente quer. Porque algo que a gente quer nesse mundo é viver. Então a gente quer aproveitar ao máximo a vida. Mas saber viver é importante também. Então saber viver é muito importante. E então esse conhecimento assim, eu acho que é algo essencial, sabe? Aquelas perguntas básicas de quando a gente é criança, né? O que eu estou fazendo aqui? Qual que é o meu objetivo, né? Então, a meditação me ajuda a responder isso também. Você falou algo sobre criança, né? Então, até discutindo isso com a minha esposa, porque a gente vê criança viciada em celular, né? Então, existe uma explicação para isso também, porque esse celular, essas curtidas no Instagram, tudo isso me dá alguma dopamina, sabe?
só que é algo muito constante. Então, uma criança de 5 anos, ela tá muito exposta a muito estímulos que a vida normal não vai dar para ela. Então, ela não vai, tipo, se você levar uma criança para um parque, levar uma criança para brincar com um brinquedo sem ser digital, ela vai achar sem graça aquilo, porque ela já viu algo que estimula mais ela. E aí, quando você falou, tira isso, não sei o que acontece com alguma criança, isso dá problemas psicológicos. Enfim, eu fiquei até chocado quando você falou crianças tirando a própria vida. Isso é algo realmente muito, muito sério. Mas, enfim, voltando à questão da meditação, então, a gente precisa ter isso em mente, né? Porque esse objetivo da minha vida de desenvolver quem eu sou. E isso, de certo modo, a natureza faz pelo sofrimento. Mas quando a gente para um pouco e compreende isso, sabe? Compreende que a gente está sofrendo, a gente compreende que a gente pode conseguir uma felicidade verdadeira, mais pura, né? Ou nesse sentido da vida, a gente começa a seguir um caminho. Então, isso é importante. E a gente vai seguindo um caminho para alcançar esse estado, né? Então, a meditação ela está na base desse caminho. Agora, a gente tenta difundir a meditação também com inteligência emocional, para acalmar, para aliviar o estresse. Isso é muito bom. A ciência percebeu que existem esses efeitos. Isso, de certo modo, se difundir é bacana, porque a pessoa vai começando a compreender, vai dando um tempo para ela, e ela mesma, as respostas, né, estão dentro da pessoa. Então, ela mesma vai conseguindo perceber isso e seguindo e procurando um caminho, né? Então, assim, o que eu aprendi de termos que a gente difunde para as pessoas? Existe o Atma Yoga, que é uma meditação realmente meditação mesmo, que eu falo assim, meditação raiz, mas é aquilo que me propicia alcançar esse estado de autorrealização, de realização de Deus. O objetivo é esse. Existem outras técnicas de meditação, o Simple Meditation, que a gente ensina, que é uma meditação para quem quer acalmar a mente. A gente usa essas ferramentas para poder ajudar as pessoas a conviver com essas emoções e os pensamentos. Existe também... Eu estava até aqui com o seu manual de Simple Meditation, estava com ele aqui hoje, mas eu pus ele lá no quarto. Lá. Aqui não mostro meu cenário, não, mas aqui é repleto de livros, de papéis, de anotações, é cheio de coisas aqui. Ele estava aqui hoje, eu estava estudando ele, o Simple Meditation. Inclusive o Japamala estava comigo, que você me deu de presente lá. Mas, assim, fala um pouco do Kriyoga, que você ministra esse curso, e como que funciona, como que as pessoas podem te achar também, porque eu tenho certeza que muita gente quer conhecer isso. Porque, assim, quando fala em yoga, a gente está falando muito de Rose aqui no Brasil, aqui em Goiânia, né? O método mais conhecido. Mas a Kriyoga é um método do Vishwananda aí, bem... não, como é que é o nome dele? Fala que eu nunca consigo repetir. É Paramahansa Vishwananda. Paramahansa Vishwananda. Vishwananda. Fala um pouquinho pra gente. Tá, vou falar, bacana. O Atman Kriya, né, ele vem dessa linhagem no Kriya Yoga, que ele tem o objetivo de acelerar o nosso processo evolutivo. Então, assim, é importante a gente entender isso. O yoga significa união. Então, é a nossa união nossa com Deus, que é aquilo que é eterno, que é aquilo que nos vai dar felicidade verdadeira. Algo interessante, só para mencionar aquela lógica que a gente estava falando. Quando o meu desejo é realizado, a felicidade não é por conta do objeto. É porque, a hora que meu desejo realizou, eu relaxo e eu volto minha atenção para dentro e aqui eu consigo acessar a felicidade interna, sabe? Então, não é o objeto que me dá felicidade, mas a minha satisfação temporária faz com que eu consiga atingir esse Atma, essa alma. E isso me dá felicidade. Então, a fonte da felicidade, da alegria, né, da bem-aventurança é interna, é nossa. Então, a meditação nos ajuda a fazer isso. E o Atma Kriya, ele me ajuda a fazer isso desenvolvendo um amor. Então, um ponto importante do yoga é o quê? É a tese reencarnacionista. Então, isso é fato no yoga, né? Enfim, em outros caminhos também. Tem até quem diga que o cristianismo ele previa isso até uma época e depois teve uma mudança e não começou a ser estabelecido, mas isso é outro assunto para outra live, Sim. Que é bem polêmico isso.
Mas, enfim, o que acontece? Nós temos um processo nesse plano de desenvolver certas habilidades, mas nós identificamos tanto com essa mente, com esse ego e karma, sabe? Karma a gente pode definir de forma bem rápida como reações dessa falsa ilusão de separatividade nossa. Então, quando eu ajo, quando eu faço alguma ação com a ideia de que todo o poder e a glória vem de mim, todo o resultado vem para mim também. Então, a gente está nesse ciclo há milhares e milhares de vidas, sabe? O Atma Kriya, de forma científica, ele me ajuda a queimar esse karma, sabe? Ele me ajuda a acelerar o processo evolutivo. Então, talvez o que demoraria centenas ou milhares de vidas, eu consigo acelerar para mim conseguir fazer isso em menos vidas. Talvez nessa vida ou talvez na próxima, sabe? Então, eu estou falando isso, é algo um pouco abstrato, mas é a origem realmente do Atma Kriya. É a origem da onde veio o yoga, da onde vem as técnicas que as pessoas usam, inteligência emocional também. Então, o Atma Kriya ele me propicia esse processo essa aceleração kármica, mas o interessante do Atma Kriya é que ele me propicia esse processo gerando amor por Deus, sabe? Existe um verso bem interessante na escritura hindu, que eu não lembro de cor, mas ele fala o seguinte, ele fala que no início Deus era um, e ele não tinha o que desfrutar, não tinha como desfrutar dele mesmo, então ele resolveu criar dois. Então, toda a criação, é uma expansão do próprio Deus para que ele experiencie o próprio amor dele. Então, o amor é a própria raiz dessa existência, sabe? O fundamento dessa vida. Você sabe disso, Leonardo? Você já trocou muito mais fralda do que eu. Sem amor, é muito difícil fazer isso, sabe? Sem a própria natureza, ela nos dá esse amor. Por mais que eu não conheça o amor divino, mas esse amor maternal é algo que a natureza me dá para que ela me impila, né? me induza a cuidar daquela criação. Ela quer que eu cuide do meu filho, então ela me coloca o amor nisso. Então, o amor é a própria essência dessa criação. Então, quando eu desenvolvo o amor por Deus, e isso é o Atma Kriya, que então a gente ensina 9 formas diferentes de expressar o amor, de experienciar o amor por Deus, né? Isso, inclusive, existe alguma relação com o amor humano também, mas quando eu começo a experienciar o amor por ele, por mais que seja não um amor verdadeiro, mas um amor fake ainda, que eu ainda não estou realizado, isso me propicia um caminho mais suave, um caminho onde eu vou desenvolvendo o amor, e se eu amo, fica um caminho mais fácil, sabe? Porque não sei se você já viu algumas pessoas em caminhos espirituais que elas ficam muito fechadas, muito rígidas. Não é essa a essência, sabe? Não é a lógica da vida. A vida é para experienciar o amor. Então, lógico que isso não é fácil. O amor não é fácil. Eu agora, como pai, sei que o amor é algo que realmente... o amor exige esforço, o amor exige disciplina, exige dedicação, sabe? Muitas vezes as pessoas confundem amor com prazer, sabe? Eu amo aquela pessoa, isso não é amor, de verdade. Isso é bom, é um prazer, é uma paixão que você tem, mas não é o amor, sabe? O amor em si é algo muito mais profundo. Então, a gente precisa concentrar. E nesse mundo onde a gente está sempre com várias distrações, eu quero isso, eu quero aquilo, um prazer aqui, outro prazer ali, o amor verdadeiro, ele acaba que passa longe, sabe? Passa longe. Então, é importante a gente começar a pensar nisso, a ver esse sofrimento e começar a seguir. Então, o Atma Kriya, ele me propicia isso como uma forma de desenvolver o amor. Então, quando a gente faz uma prática, não é um mantra em si ou uma respiração, é uma forma diferente de experienciar o amor por Deus, sabe? Isso é bem bonito do Atma Kriya, algo que assim, me encanta no Atma Kriya. O Hugo acabou de entrar aqui, ele vai poder depois confirmar. Também foi aluno meu do Atma Kriya. Não meu, mas do outro professor aqui em Goiânia. Então, essa é a ideia do Atma Kriya, sabe? Nos dá amor por Deus. Isso, que é nosso objetivo. Para nós alcançarmos esse estado maior. E aí o Simple Meditation é outra prática que você fez, acho que você gostou, que é um resumo do Atma Kriya. Eu pego o Atma Kriya, faço um resumo dele e te entrego para que você consiga ter mais calma, sabe? Sentir seu coração,
sentir... Eu não sei se teve isso na nossa aula, mas eu até perguntei para as pessoas lá, assim, quando eu me refiro a você, quando você se refere a você mesmo, qual parte do corpo vem? Né? Geralmente a pessoa vai apontar aqui, né? Eu aponto para o meio do peito. Eu. Significa que eu não sou a minha mente. Mas eu já tive gente na aula que falou assim, eu. Aí falou assim, eu. Eu falei, nossa senhora, vai ser difícil agora falar. Mas é meio que automático, né? Quando a criança aponta, não, isso é meu, eu quero, né? A gente não aponta para a cabeça, a gente aponta para o nosso coração, porque existe uma essência além disso aqui. Então, o Simple Meditation me ajuda a perceber isso, me ajuda me ajuda a controlar as minhas emoções, né? Que a emoção, a gente pode definir como a emoção é uma resposta do corpo a um pensamento, né? Então, a gente tem, em média, varia, mas a gente tem no mínimo 6 a 7 mil pensamentos por dia. Então, alguns inconscientes, sabe? E isso está sempre reverberando no meu corpo. Então, se eu não tenho atenção, eu não consigo perceber o que está passando na minha mente e eu não consigo decidir se aquilo que eu quero, essa emoção que eu tenho ou não, vai me ajudar no meu objetivo. Então, a meditação, para além do processo que eu disse do caminho espiritual, do Atma Kriya, desenvolver o amor por Deus, ela me ajuda, de uma maneira mais cética, a gente pode dizer assim, de nós começarmos a interiorizarmos para que isso flua, essas emoções fluam melhor, eu consigo saber realmente o que eu quero, eu consigo conduzir a minha vida do jeito que eu quero, sabe? Então, isso é importante. Essas são, assim, as duas práticas que eu aprendi que eu ofereço às pessoas. Kelps, o Jefferson está perguntando aqui sobre amor, quais os tipos de amor que existem. Assim, até o início ele não direcionou, das formas de amor para mim ou para você, as formas de amor. É bem complexo, né? Se a gente for trabalhar em cima por exemplo, do amor cristão, ele vai mais teológico, vai falar sobre o amor, o amor egocêntrico, o amor que transcende ao próximo, né? Eu quero só dar uma exemplificação. Você falou de trocar fraldas. Realmente eu vim descobrir uma percepção maior sobre o que era amor. Foi quando as minhas filhas nasceram, eu virei uma mãe, né? Eu pai e mãe junto, só não amamentei. Mas o resto, até hoje, eu gosto muito disso. Meu pai faleceu no dia 7 de janeiro de 2021, né? A última pessoa a encontrar com ele em vida foi no dia 31 de dezembro de 2020. Ele estava tentando passar a cirúrgica. Nós conversamos no dia 30, a gente fez algumas orações juntos, algumas meditações, mas no dia 31 eu tive a oportunidade de conversar com ele. Foi uma manifestação de amor muito idêntica da que eu tinha com as minhas filhas, né? Meu pai, ele estava tentando passar a cirúrgica e falou assim, eu não saio dessa. Não sei se ele mentalizou isso e realizou no que eu chamo colapso da função de onda, que é um fruto de entendimento da física quântica, ou se ele realmente já tinha esse conhecimento. Porque na noite anterior, a nossa oração foi, não é Senhor salva meu pai, Deus salva meu pai, ele tem as crenças católicas, Nossa Senhora me salva, né? Ele falou assim, olha, aconteça o que acontecer, eu quero estar com o meu Criador, né? Resgatando a fala que você falou do último pensamento, ele falou assim, eu simplesmente quero me reconciliar e estar junto com ele, né? Ele tinha essa forma. A gente fez isso e ele olhou para mim com muita certeza de que sabia o que estava falando. Olha, eu cumpri meu papel, você cumpriu o seu papel. Eu sei que você me amou da forma que um filho ama, né? E muito obrigado. No dia 31, ele deu essa despedida e foi muito tranquilo. Ele realmente, ele transcendeu, ele deixou, uns falam, morreu, transcendeu, desistiu, foi embora, partiu para outra. Ele era um brincalhão, então qualquer coisa que eu fizer, que eu falar aqui não vai ser contra a imagem dele, muito pelo contrário, né? Se ele tivesse aqui hoje presente, ele estaria aí assistindo a gente e apoiando e participando também. Então, é um outro tipo de amor. Esse amor eros, né? Esse amor mais ligado à questão sexual, que a gente acaba se confundindo. Eu nem considero o amor eros como uma forma de amor, mas como uma forma de prazer, né? O amor logos, que seria esse amor da palavra, um amor que transcende, que se torna difícil de explicar
de traduzir ele em palavras, né? O amor que os grandes mestres, né? Jesus Cristo, o Krishna. Quando eu falo em grandes mestres, eu nem falo só dos que foram, não. Eu acredito que os grandes mestres estão aí hoje, né? Eu vejo quando você me manda para assistir eu não sou bom nas palavras. Os Darshan. Darshans. Darshan. Darshan. Pô, ele transcende o amor. Hoje, pela física, você sabe que o campo magnético do coração é o que mais se expande, o coração emite mais, o campo magnético do nosso coração é maior do que o campo magnético do nosso cérebro, e ele passa pela tela do celular, eu consigo sentir amor quando ele está falando. Eu assisto Sadhguru, mesma coisa, eu vou assistir, às vezes, alguns vídeos do Pillai, mesma coisa, né? Eu vejo a minha namorada, estava até assistindo aqui, a Sueldes, ela é enfermeira em UTI de Covid, né? Ela chega em casa, ela vai relatando o que aconteceu durante o dia. Eu sinto que ela sofre a dor dos pacientes. Isso é uma forma de amor. Então, quando ela cuida desses pacientes, ela sabe que, muito possivelmente, ela é o último contato humano vivo na vida deles. Isso sobrecarrega ela muitas vezes, então eu tenho ajudado ela com meditação, a transcender um pouquinho para poder ajudar. E é um amor, é a pessoa que ela nunca viu, né? E estou falando de médicos, enfermeiros, técnicos que estão ali, fisioterapeutas que estão em contato com essas pessoas. É terrível os relatos, né? Assim, terrível, e é bom que as pessoas ouçam isso, mas é amor, é uma forma de amor. Eu queria que você falasse também daquilo que você compreende como formas de amor. Tá, legal, excelente. A gente tem tempo, acho que tem ainda, né? É o seguinte, na nossa tradição, existe duas palavrinhas, que uma é prem, que significa amor incondicional, e outra é pyar, que significa amor humano, né? Esse amor condicional. O Guruji ela até fala que não é que esse amor humano, esse pyar, ele não seja amor, ele é amor, mas ele é condicionado, sabe? Eu amo, mas até certo ponto. Se passar disso, eu não amo mais. O prem já é esse amor ágape que você disse, né? Na tradição católica. Então, o prem, ele é esse amor transcendental, esse amor divino, esse amor incondicional. E o prem, ele está ligado a bhakti. Então, bhakti significa expressão do amor, então devoção. Então, onde existe prem, existe bhakti. São duas coisas entrelaçadas, sabe? Então, eu não posso falar de amor sem falar da expressão do amor. Então, eu posso falar, por exemplo, para minha esposa, eu te amo, e não faço nada, sabe? Com o tempo ela vai enjoar de mim, vai falar, você me ama, mas você não expressa nada, você não fala, você não faz, sabe? Isso. Então, é algo junto. O amor é a expressão do amor. Então, o bhakti é devoção. Então, quando a gente tem esse amor por Deus, a gente tem devoção, que é bhakti. Então, existem 9 formas diferentes de bhakti. Então, eu vou falar em português só para não complicar os nomes. Então, ouvir o nome de Deus, cantar o nome de Deus, lembrar de Deus, servir a Deus nas pessoas, adorar Deus externamente, se prostrar perante Deus, servir a Deus, ter uma relação com Deus, uma relação de amizade com Deus, e depois a transcendência junto com Deus, sabe? A gente pode, só para revisar e ficar claro, ouvir o nome de Deus, cantar o nome de Deus, lembrar de Deus, servir a Deus nas pessoas e na natureza, adorar Deus externamente, se prostrar perante Deus, servir a Deus diretamente, né? Enfim, servir ao próprio Deus, ao mestre, ter uma relação com Deus e o amor transcendental. Então, a gente pode ver na vida de alguns santos. Então, eu falei no início do nome de Deus, né? Então, o próprio Jesus disse isso no Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Então, nós compreendemos que o nome de Deus é algo muito, muito poderoso, sabe? É a vibração do próprio Deus aqui. Então, é algo mais fácil que a gente tem de conseguir, uma maneira fácil que a gente tem de conseguir acesso a essa consciência divina, sabe? Essa presença de Deus. Quem, por exemplo, vai em cultos, em igrejas, em templos, e não sente aquela emoção, né? Aquele algo diferente por conta do nome de Deus. Então, isso tem a ver. Então, existem essas formas diferentes de expressar o amor por Deus. Então, a relação com Deus, né? A gente pode, por exemplo,
Madre Teresa, o que ela fazia? Ela servia a Deus nas pessoas. Existe uma frase dela que me impactou muito. Ela falou assim, se me derem 10 mil rúpias, ou sei lá, 10 mil reais para abraçar um leproso, eu não abraçaria. Mas por amor a Deus, eu faço isso. Então, ela servia as pessoas por amor a Deus. Tá? E isso é bem interessante a gente compreender que o que vai nos propiciar com a caridade, com a filantropia, atingir o amor, não é o ato de caridade em si, mas o amor que eu tenho por Deus, sabe? É o amor que vai fazer mais diferença do que o ato da caridade em si, sabe? Eu posso dar um copo de água para alguém com amor, que isso vai me dar muito mais realização do que eu doar 10 mil reais, 50 mil reais, 100 mil reais que eu tiver glorificando meu ego, sabe? Então, o amor é algo que modifica tudo, o modo da gente viver a vida. Então, existem essas formas diferentes de expressar o amor que eu falei para vocês. Então, acho que Santo Antônio, por exemplo, ele tinha a imagem de Jesus como um filho, então ele cuidava do filho. Ele tinha uma relação de Jesus, sabe? De Jesus como filho. Existia na tradição hindu, nós temos as gopis, enfim, que são devotas que tinham Krishna, tinham um mestre como um amante, sabe? Como um namorado que queria estar sempre junto. São emoções diferentes, mas que estão ligadas a essas formas de expressar o amor. Então, o Atma Kriya, para a gente trazer um pouco de forma mais concreta, ele vai, em cada exercício, ele é uma forma de expressar o amor diferente. Então, eu expresso o amor por 9 formas, por mais que eu não tenha o amor ainda, a gente até brinca que o amor no início é fake, mas eu expresso o amor para que eu consiga ganhar esse prêmio, esse amor incondicional, sabe? Como se fosse uma lógica, assim. Se eu tenho prêmio, eu expresso bhakti. Se eu tenho amor incondicional, eu tenho devoção, né? Então, por exemplo, todos os santos e mestres, um ponto em comum deles era o quê? O amor a Deus. Qualquer mestre e qualquer santo, eles vão ter um amor a Deus de forma muito intensa. Seja o nome lá que eles quiserem dar a Deus. O amor constante a Deus. Então, tudo que eles faziam é a expressão do amor por Deus. Eles expressavam amor, expressavam eles davam o amor de Deus para as pessoas. Então, nós fazemos no Atma Kriya o processo contrário. Então, pela graça do Guru, que é um mestre que tem esse amor por Deus, né? Então, quando a gente, por exemplo, vai comer alguma comida gostosa e a gente come e fala, nossa, que delícia. Pessoal, vamos lá comer, né? A gente quer que as pessoas saboreiem isso também. Então, os amores que os mestres sentem é algo tão transcendental que eles abdicam, inclusive, do próprio desfrute para poder ajudar a humanidade, sabe? É algo que até eu arrepio de falar nisso, assim. Ele abdica do prazer celestial dele para ajudar as pessoas a alcançarem o amor. Isso é amor, é pelo amor divino. Sim. Então, nós no Atma Kriya, o que nós fazemos? Pela graça dos mestres, então, existe uma iniciação no Atma Kriya Yoga para a gente poder experienciar um pouco isso. Então, pela iniciação, nós expressamos Bhakti e esse Bhakti nos dá amor incondicional. E esse amor incondicional é o que nos purifica. É o que queima karma, queima samsara, enfim, queima sanskaras. É aquilo que vai acelerar o meu processo. Porque eu crio tanto amor por Deus que a única coisa que eu quero é Ele. Então, isso vai, de certo modo, me ajudando nesse caminho. Porque existe até uma frase que está até nesse livro que eu te mandei do Yogananda. Ele fala assim, enquanto o último desejo não for realizado, a alma ela continua reencarnando nesse mundo, sabe? Então, se você tiver um desejo imenso por algo que você não conseguiu, tudo bem. Você vai ter várias vidas para você ter isso. E quando você tem, você percebe que aquilo não te satisfaz de forma completa, sabe? Então, a gente vai dando cabeçada, né? Cabeçada, 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 até se voltar, como seu pai fez de forma assim, maravilhosa. Eu até agradeço a sua experiência. Eu perdi a minha mãe, eu sei que é realmente uma dor muito, muito forte isso, mas ele teve isso de forma maravilhosa, sabe? Eu quero voltar aí, sabe? Eu quero me ajustar as contas com ele, é isso que o Atma Kriya propicia, sabe? Que a meditação me propicia, para que eu consiga viver uma vida melhor nesse mundo, eu vivo uma vida melhor, ou se eu não, ou se, por exemplo, o Covid me pega e eu morro, tudo bem, eu vou aceitar isso e vou fazer o que eu puder, mas vou morrer de uma forma, sabe, vou viver a vida bem vivida. Essa a ideia da meditação, não é? Porque a gente não sabe quando a gente vai morrer.
Meu professor de yoga, por exemplo, o que me iniciou no Atma Kriya, ele estava andando de bicicleta, caiu e morreu, bateu a cabeça no chão, sabe? Então às vezes não é o Covid que vai me matar, mas o Covid talvez vai me dar uma ideia vai abrir a minha mente de como esse mundo existe, por que ele existe, o que eu faço com isso, para me viver uma vida melhor. E a meditação é isso. O Atma Kriya é isso, é me ajudar a viver uma vida melhor. O Vinícius Aguiar, meu grande amigo, é Constelo. Não, você falou demais. Eu fico com pena que às vezes as lives são curtas, né? Ele é um constelador de grande potencial. Até peço o pessoal visitar o canal, é Vinícius com W, né? Vinícius Aguiar. Ele escreve assim: o amor precisa ser expressado. O amor falado infla o ego a curto prazo. O amor falado infla o ego a curto prazo. O amor sentido tem força. Existem muitos casais que se amam por 50, 60, 70 anos e nunca disseram eu te amo. O amor é uma energia. Né? Obrigado, Vinícius, por você ter participado aí com esse conhecimento seu. A Kelly Rocha também, Kelly Rocha 3649, realmente o amor modifica tudo. O Vinícius, já com a Keila conversando. Eu tenho trabalhado, Kelps, no livro Jesus Quântico, que a palavra, o som, ele tem muita influência na vida de todos nós, na criação do universo. Eu vou chamando a atenção das pessoas, é algo que a gente chama de quebrar a dissociação cognitiva. É uma palavra complexa, que vem da filosofia, mas a dissociação cognitiva é um bloqueio que a gente tem com as nossas crenças que impede com que a gente possa expandir a mente, expandir os conhecimentos para outras crenças. Por exemplo, nós navegamos aqui na live falando de cristianismo, de hinduísmo, de budismo. Nós estamos navegando, né? Porque estamos nesse oceano de informações. A dissociação cognitiva impede com que muitas pessoas consigam tirar esse véu de preconceito, de doutrina, de religiosidade da frente dos olhos e enxergar o mundo como ele é. Eu tenho explicado isso. Olha, se você vai na tradição hindu e até antes dela, lá nos Vedas, é o som que cria o universo. Mas aí, lá no primeiro livro da Bíblia, das primeiras palavras, a primeira fala de Deus é: faça-se a luz. Ele teve que falar, né? Eu não consigo expressar isso na língua original da Bíblia, que é o hebraico, né? Mas a gente tem só o português e assim também não importa. Faça-se a luz. Você vai para física agora, né? O som, você faz várias experiências com o som, ele modifica, ele tem forma, ele modifica a água, a forma da água, os cristais de água se modificam de acordo com que o som está sendo emitido em cima dele. Se é uma música, se é um tom mais agudo, mais grave, se é um rock and roll, se é uma música clássica, vão se formando diferentes modelos de cristais de água. Você vê essa experiência também muito facilmente na internet com sal, né? Uma bandeja de sal, você coloca sal em cima dela e passa ali alguns equipamentos que vibram aquela bandeja de ferro e o sal vai tomando forma ali de várias formas, né, de acordo com o som. Então, a gente precisa mesmo, o Vinícius está certo, de falar o eu te amo. Eu tinha esse bloqueio, eu não conseguia falar eu te amo pro meu pai, não conseguia falar eu te amo para minhas filhas, pessoas que eu relacionava, tios. Tinha uma dificuldade. Hoje eu estou vendendo, dando para quem quiser eu te amo no meio da rua. O pessoal vai limpar o carro lá, você para no semáforo aqui em Goiânia, eles vão lavar, pô, eu te amo. Tentando expandir isso, acho que botando para fora essas expressões, né? Então, eu queria, se o pessoal tiver pergunta aí pro Kelps falar aí, pode perguntar à vontade aí, que a gente tá aí para responder. E eu queria que você falasse sobre o Kriya Yoga, do Kelps, antes que aparece o tempo do Instagram aqui, quando é que vai ter o próximo curso? É curso que se fala? É formação? Como que sim, é verdade. É verdade. Os dois cursos que eu dou não é algo metódico, assim, você precisa ir toda semana. Eu ensino a pessoa a fazer os exercícios. No Atma Kriya tem iniciação, no Simple Meditation não tem, mas depois disso, o Atma Kriya tem a duração de 12 horas, em média, o curso. O Simple Meditation, 3 horas. Então, depois do curso de 12 horas, a pessoa faz sozinha.
Então, ela faz quando, assim, eu não gosto de falar quando ela quiser, não, ela tem que ter uma prática nisso, mas ela faz, assim, realmente quando ela quiser. Hoje eu não consigo fazer, beleza. Mas, assim, o horário, sabe? Eu vou fazer hoje de manhã, eu faço depois à noite. Ela é livre para poder fazer da melhor forma que ela conseguir. Então, isso é algo que eu acho bem especial no Atma Kriya e no Simple Meditation também. Ainda eu estou sem turma aberta, mas eu vou abrir uma para, acho que você vai fazer também agora, né? Sim, eu fiz o Simple Meditation, indico para todos fazerem o Simple Meditation e quero fazer a próxima turma do Kriya Yoga. Viu, Vinícius? Estou te convidando, Keila Ribeiro, fazer também. Aqui eu não estou vendo mais os amigos, mas estejam todos convidados a fazerem. Tem aglomeração, né, Kelson? A gente está fazendo agora online, uma parte que pode online do curso, e depois, a hora que maneirar um pouco a questão do Covid, a gente faz a parte presencial. Então, quem tiver interesse pode me procurar, acho que está no Instagram, que a gente organiza e faz uma turma. Eu não estou com uma turma agendada ainda por conta do meu filho, então estou com a rotina um pouco bagunçada, mas assim, né? Acho que recém-nascido. Mas agora, acho que abril, maio, a gente já consegue abrir uma turma aí. Acho que final de abril já tem uma turma. Pessoal, o canal é o perfil Doce Doçura. Eu vou deixar um post no meu stories. Vocês vão lá para ver como que faz a questão de participação do sorteio aí pro ovo de Páscoa, né? O ovo de colher de Natal. A Silvia tá, ela me mandou aqui no WhatsApp que ela está fazendo uma aula, está se esforçando aí fazendo uma aula, acho que é na faculdade, não pôde participar com a gente hoje. Mas ela manda um grande abraço para todos, óbvio. E já foi feito o sorteio, ela ia anunciar quem foi sorteado aqui, mas é só ir lá no canal Doce_Doçura, que ela já fez o sorteio da semana passada do ovo, né? Do ovo de colher. E agora ela está oferecendo outro ovo de colher. Kelson, vamos fazer as saudações finais, né? Então você tem aí 1 minuto para você concluir. Não, que isso. Eu queria só agradecer, Leonardo. Esse bate-papo nosso é bem interessante difundir isso para as pessoas, né? Assim, o seu conhecimento, dizer que eu te considero um amigo de longa data, desde 17 anos, 18 anos, né? Que a gente mantém essa amizade. Obrigado aí por tudo. Parabéns pelo que você fez. Eu me inspiro muito, inclusive, eu tenho muita vontade de fazer um mestrado e eu sempre me inspiro em você, sabe? Que fez um mestrado em ciência da religião. Depois eu quero até pedir isso. E, enfim, agradeço a todo mundo. Quem quiser, me procura depois, quiser saber mais sobre o curso, sobre o Atma Kriya, sobre Simple Meditation, sobre meditação. A gente está aí para poder ajudar. Obrigado. Eu vou deixar salvo no IGTV, tá, pessoal? Para quem quiser compartilhar. Eu agradeço demais a participação de todos vocês. E semana que vem eu vou fazer uma próxima live para vocês. Eu recebi muito direct para falar um pouco sobre Jesus quântico e finanças. Então eu estou me preparando aí para convidar alguém que possa falar para a gente sobre dentro desse processo, né? De inteligência emocional, de meditação, de fluição de pensamento positivo, e vamos tratar sobre o tema finanças, tá ok? O convidado aí, na segunda-feira, vocês já ficam sabendo quem é. Eu só tenho a agradecer você, cara. Realmente você me ajudou muito nesse processo de auto-encontro, né? Eu até te falei isso, o Simple Meditation me abriu muito a mente, me fez pensar mais em mim. Veio 2020, estamos em 2021 e caminhando aí para profissionalizar esse canal como um canal de divulgação de conhecimento para ajudar as pessoas, que esse é meu propósito, é ajudar as pessoas. Eu descobri isso, agradeço o Vinícius, que me ajudou nessa descoberta. E agradeço mais uma vez todos vocês que participaram. Vai ficar lá nos stories, tá? Para vocês assistirem, participar do sorteio, vai estar as instruções lá. Então, um grande abraço, viu, cara? Obrigado mesmo. Gente, até mais. Tchau. Da próxima nós vamos fazer uma aula de meditação, pode ser? Pode ser. Então tá, então vamos combinar.